Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade de São Paulo, a cidade das flores. Estamos aqui próximo a Campinas. Hoje é dia 27 de outubro de 2020, quase 20 horas, e como todas as terças-feiras às 20 horas, nós fazemos o nosso estudo do Evangelho. Serve também o nosso estudo como uma preparação para a reunião que virá a seguir, que é uma reunião de irradiação e vibração, que é realizada à distância. As pessoas que encaminharam seus nomes agora em seus lares, muitas às vezes nos hospitais, vão ser beneficiados por essa reunião que vai de 8h30 às 9h30 da noite. Mas nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na página 133. 133. Mas aproveitando, antes de iniciarmos, mandar um abraço para a Daniele. Muito bom, Daniele, você aqui conosco. A mensagem da página é Casa Espiritual. É uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Olha que lindo a mensagem que se encontra em 1 Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Muito linda essa mensagem. E Emmanuel diz: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Emmanuel vai fazendo aqui uma comparação entre uma casa e entre nós, seres humanos, como que nós nos comportamos, como que nós agimos. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Nós estamos lendo uma passagem do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E a mensagem, que é a mensagem 133, que é Pedro, que se encontra em 1 Pedro, só para quem está chegando agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E Emmanuel vem discorrendo, fazendo essa comparação entre uma casa física e nós, os seres humanos. E ele diz: o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor
não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. O cristão, aquele cristão que busca seguir os ensinamentos do Cristo, ele se dispõe a essa reforma interna, para que ele possa realmente se transformar numa belíssima construção. Senhor, gratos somos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma terça-feira, reunidos em Teu nome, e em Teu nome convidamos os benfeitores amigos para estarem conosco, da mesma forma que compartilhamos também com os nossos amigos encarnados que aqui estão. Que possamos iniciar refletindo na Tua mensagem, no Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, saudando a todos que vão chegando. Boa noite, Vicente, Pedro, Sueli, Arnaldo. Welcome back, Leila. Como que eu tinha dito? I'm going. Dr. House. Dr. House. Boa noite, Geralda. Ai, Arnaldo, boa noite, my friends, tenha uma ótima noite. Que assim seja, queridos amigos, aqui estamos, repletos de alegria por podermos compartilhar junto com vocês, com esse carinho, com essas vibrações, que vêm de vários lugares, de várias cidades, de tantos corações amigos, e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 4. Capítulo 4 é um capítulo longo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo, acho que é o capítulo mais longo, porque a gente precisa refletir bastante para compreender. Para vermos o reino de Deus é necessário nascer de novo. E nós vamos ver hoje o item 16. Lembrando, porventura, para quem esteja chegando agora ao nosso estudo, esse capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é quando Kardec seleciona lá do Novo Testamento essa passagem, quando Jesus se encontra com Nicodemos, que era um doutor da lei, e Nicodemos vai na calada da noite se encontrar com Jesus, e Jesus conversa com Nicodemos e fala da necessidade de nascer de novo, e Nicodemos fica sem conseguir compreender. Mas no item 16, dando andamento, Kardec vem nos dizendo, agora são comentários de Kardec, ele vem dizendo o seguinte: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Kardec diz, não há como duvidar. Quando lá, tanto os profetas, quanto os profetas do Antigo Testamento, quanto depois no Novo Testamento, aqueles homens daquela época falavam dessa palavra ressurreição, ali se encontrava o quê? O princípio da reencarnação, que era um ponto de crença dos judeus. Eles já criam, como nós comentamos em encontros passados, eles já tinham uma certa noção, mas não conseguiam compreender bem como que era esse processo. Por isso que Nicodemos fica assim, como? Mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu já sou um homem velho? E Kardec vem dizendo que os profetas confirmaram isso, ponto de Jesus, que Jesus também fala, os profetas confirmam de modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação
é negar as palavras do Cristo. Porque muitos irmãos de outras crenças dizem que não, Jesus não existe, não comentou sobre isso, não existe isso na Bíblia, não existe nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas é porque, às vezes, a leitura é feita de uma forma superficial, de uma forma literal, e não consegue-se aprender o sentido do que ali está. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas as palavras de Jesus, sem ideias preconcebidas, reconhecerão, autorizadas, quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Porque o que Kardec vem dizendo? Tanto com relação à reencarnação, quanto com relação, às vezes, a outros pontos que Jesus trouxe, ainda ficaram dúvidas. É tanto que Jesus disse que nem tudo ele poderia falar por os homens daquela época, porque eles ainda não estavam preparados, mas que ele pediria ao Pai para que ele enviasse um outro Consolador. E vem o Espiritismo, quase 2000 anos depois, para quê? Para nos trazer essas revelações, porque nós já temos condições de compreender. Pois 2000 anos a humanidade deu para avançar um pouquinho. E no item 17, ele vem nos dizendo, Kardec, a essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Primeiro, Kardec diz, Jesus era autoridade para falar. Jesus é o nosso governador espiritual. Ele tinha autoridade para falar. Mas, além disso, também, filosoficamente, observando-se os fatos que ali se davam, não tem como negar. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, diz Kardec, como lei da natureza. A reencarnação é uma coisa muito lógica, porque se nós imaginarmos um Deus de bondade, de perfeição e inteligência suprema, que rege todo o universo, qual seria o sentido dele nos criar somente para uma única existência? Somente para um único momento, no corpo, na carne, reencarnado, e depois cessaria tudo. Se eu pratiquei o bem, maravilha. Mas e se eu não soube aproveitar o momento? Vou padecer agora, pelo resto da eternidade, no fogo do inferno, e aquele que foi tão bom vai para o paraíso? E aquela criança pequena que desencarna ainda, bebezinho? E é o que vai acontecer com aquele espírito? Mas quando nós conseguimos compreender essa lei natural, essa lei divina, essa lei que faz parte da natureza, que é o que Kardec nos diz, que é a lei da reencarnação, nós vamos perceber que ela surge como uma necessidade absoluta. Porque, senão, Deus não seria justo. Quantos, ao final da vida, aí gostariam tanto de ter a oportunidade de refazer os equívocos, mas aí já não tem mais chance e vai para o inferno? Que Deus seria esse? Logicamente, não seria a perfeição que nós dizemos que ele é. E Kardec vem dizendo, pelos seus resultados, a reencarnação, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Isso é muito importante.
Quando nós temos essa compreensão dessa lei natural, dessa lei divina, e que essa lei permite que nós possamos reencarnar, nós vamos conseguir compreender as aparentes injustiças que a vida apresenta. Mas para isso é necessário nós termos a compreensão, aceitarmos a reencarnação, termos a compreensão que o Espiritismo nos ensina. Porque há outras crenças religiosas que acreditam na reencarnação, mas acreditam de uma forma equivocada, como os hebreus, antes mesmo da vinda de Jesus, já acreditavam. Mas acreditavam como? De uma maneira equivocada. Eles não conseguiam compreender como que se processava isso. E outras crenças religiosas, na atualidade, acreditam na reencarnação, mas acreditam às vezes que nós podemos faltar, sim, mas em forma de animais. Podemos voltar às vezes até em forma de plantas. Não é a revelação que o Espiritismo nos traz. Porque se nós voltarmos em forma de animal, em forma de uma planta, nós estaríamos regredindo. E o Espírito não regride. A lei é de progresso, a lei também, a lei de progresso é uma lei divina. Está lá em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando fala das leis morais, a lei de progresso é uma das leis que fazem parte da criação de Deus. Nós estamos aqui para progredir, para evoluir. Se nós adquirimos o corpo físico e depois vamos voltar no corpo de animal, tem crenças também que acreditam que aqueles que já adquiriram uma certa evolução não reencarnam mais. Somente os que ainda estão em débito. Mas nós sabemos que também não é assim que se processa. Lógico que quando nós chegarmos a espírito puro, daqui a bilhões de anos, aí sim, nós teremos a opção de encarnar ou não, que foi o que Jesus fez. Jesus já era um espírito puro quando ele recebeu o planeta Terra para cuidar do planeta, mas ele optou em encarnar. Ele levou cerca de 2000 anos se preparando, um espírito puro, para ter que voltar novamente a esse corpo grosseiro, denso, mas ele, por amor à humanidade terrena, ele optou em voltar, mas não precisava mais. Mas tem crenças religiosas que acham que evoluir um pouquinho, já não precisam mais voltar, só voltam aqueles que ainda têm algum débito, e nós sabemos que não é dessa maneira. Kardec continua dizendo, sem o princípio da pré-existência da alma, princípio o quê? Que a alma já existia antes do corpo, e da pluralidade das existências, também o quê? Nós reencarnamos várias e várias vezes, então sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, não conseguiríamos compreender, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Kardec diz, se nós não conseguirmos aceitar, compreender esse princípio, que a alma preexiste ao corpo e que podemos reencarnar várias vezes, a pluralidade das existências, várias existências, muitas das coisas contidas no Evangelho, nós não vamos conseguir compreender. Elas vão ser ininteligíveis. Muitas das mensagens vindas por Jesus, vinda por Paulo, vinda pelos apóstolos, nós não iríamos conseguir compreender. Seria o quê? Seria dado lugar a contraditórias
interpretações. É o que ele nos diz. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. No princípio da reencarnação, nós vamos ter essa chave para ter a compreensão de muitas coisas. Mas, indo agora para o item 18, há pessoas que dizem assim: ah, não é possível. Se existisse a reencarnação iria romper esses laços de família. Não existiriam mais aquela família, porque muitos imaginam, bom, existe uma vida somente, o meu ente querido morreu, depois eu morro, vou encontrá-lo no céu. Todos nós, logicamente, queremos ir para o céu. Vamos encontrá-lo no céu. Ah, mas se houver a reencarnação, aquele espírito vai reencarnar de novo e aí vai se romper os laços de família. Mas será que seria assim? Kardec vem nos dizendo que não. A reencarnação, ele diz, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência, apenas uma existência, os rompe. Mas vamos ver então no item 18 qual é o raciocínio de Kardec para nos dizer isso. Por que que ele diz que a reencarnação fortalece? Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. E nós vimos isso nas obras do espírito André Luiz através de Chico Xavier. Nós, logo no início, na primeira obra, no Nosso Lar, nós vimos isso, as famílias ali formando esses vínculos de afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E Kardec diz, ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Ditosos quer dizer o quê? Felizes por no mundo espiritual se encontrarem, eles vão se buscando uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espírita, é a vida espiritual. Nós falamos, inclusive, isso ontem na nossa preleção da noite de segunda-feira. Quem, porventura, não tenha visto, aproveitem, entrem lá depois na playlist de palestras do nosso canal do YouTube e assistam. Nós falamos sobre isso. A verdadeira vida é a vida espírita. Nós nem precisaríamos estar aqui no corpo físico, porque Deus criou o espírito é que é imortal. O corpo é apenas uma roupa que se gasta, a gente abandona e depois ganha outra novinha. Mas o que Kardec vem dizendo? Esses laços de família, eles são fortalecidos o quê? Como espíritos na erraticidade. O que é erraticidade? A erraticidade é assim, o espírito desencarnou, o espírito morreu, ele foi para o mundo espiritual. Enquanto ele está no mundo espiritual, ele está na erraticidade, ele está no estado errático, erraticidade. Quando ele reencarna novamente, ele deixa o estado de erraticidade. Todos os espíritos, quando desencarnam, eles estão no estado de erraticidade. Kardec diz, só para a gente fixar o que ele falou, a encarnação apenas momentaneamente separa esses espíritos,
Porquanto, ao regressarem à erraticidade, ao regressarem ao mundo espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Eu tinha uma amiga muito querida, de uma cidade de onde nós viemos, e ela não casou. E ela dizia assim: Leila, eu sinto que a pessoa com quem eu tenho esse vínculo de amor, ele não está aqui. Ele está no mundo espiritual me aguardando. E ela realmente, ela nunca casou. Ela, eu acho que ficou aquela expectativa, quando eu retornar, eu vou encontrá-lo. E o que o Kardec diz, esses vínculos afetivos vão de acordo com os gostos, com as aptidões, nós vamos fazendo as nossas famílias no mundo espiritual. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação. Pode, às vezes, daquele grupo espiritual, vir mais de um, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. E às vezes a gente sente assim, aquela empatia tão grande por alguém, não é da mesma família, mas sentimos um afeto, uma aproximação que faz parte daquele mesmo círculo. A pessoa às vezes até diz: fulano é meu irmão. Aí, mas é seu irmão? Não, é meu irmão assim, de tanto carinho, de tanta afeição que eu tenho por ele. E aqueles às vezes combinam: vamos juntos para que a gente possa trabalhar juntos e que possa contribuir para a nossa própria evolução, para o nosso mútuo adiantamento e contribuir também com a humanidade, porque todos nós, ao reencarnarmos, nós estamos aqui numa missão. Nós temos um compromisso com Deus de auxiliar o desenvolvimento da humanidade. É um compromisso que nós precisamos, ao mesmo tempo que nós trabalhamos as nossas próprias imperfeições, mas nós também vamos contribuindo com a obra do Criador. Porque Deus não vê em pessoa, Ele encaminha os seus próprios filhos para colaborarem. Aqueles que já têm um pouco mais de condições vão auxiliar aqueles que estão na retaguarda. E Kardec diz: se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento, que era o que acontecia com a minha amiga. Os que se conservam livres por quê? Porque está lá no mundo espiritual, não está aqui algemado, preso a esse corpo denso. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Nós estamos em cativeiro, diz Kardec. É como se fôssemos escravos acorrentados enquanto aqui nos encontramos. Mas faz parte, tudo está dentro das leis de Deus para que nós possamos caminhar e evoluir. Mas, queridos amigos, esse tema muito envolvente, muito interessante, mas já está chegando o momento de nós encerrarmos. Para aqueles que forem participar da reunião que vem agora a seguir, de irradiação e vibração, se prepararem. Nós aproveitamos com esse estudo, aproveitamos o estudo para também fazer uma preparação espiritual para o nosso lar, para o nosso ambiente, para que a gente possa se harmonizar. E aqueles agora que vão ser assistidos, vão se continuar em sintonia, e os que puderem colaborar com a obra do Pai, os trabalhadores da nossa casa, vão permanecer em vibração, doando seus melhores pensamentos e sentimentos, doando do seu magnetismo, para que, junto com essa rede de trabalhadores do mundo espiritual, nós possamos auxiliar a todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, e que são centenas que chegam todas as semanas,
com diversos pedidos, diversos tipos de problemáticas, ou doenças do corpo físico, mental, emocional, espiritual, obsessiva, ou irmãos que desencarnaram, e todos esses vão ser acolhidos pelos benfeitores amigos, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo. Nós orientamos a colocarem uma garrafa de 2 litros de água, mantenham-se em sintonia, podem botar uma música suave, podem deitar aqueles que forem estar em tratamento, deitar-se, dormir, não tem problema, porque os benfeitores vão estar atuando em nome do Cristo. Aproveitando, mandando um abraço para a Geralda, para a Sueli, o Arnaldo, Arnaldo também compartilhando com a família. E é muito bom, queridos amigos. Amanhã é quarta-feira. Aproveitando também, mandando um abraço para a Darcy, para a Gleice. Que bom, Gleice, você aqui conosco, Darcy também. Amanhã, quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo, quarta-feira, 20 horas. E amanhã, 10 horas da manhã, nós temos o nosso café com o Evangelho. Hoje eu tive o compromisso, não estava presente, só estava vibratoriamente, somente estava o Roberto. Mas amanhã eu acho que vai haver uma troca. Amanhã, se não der tempo, o Roberto não vai estar presente, mas com as bênçãos de Deus eu estarei. Porque ele tem um compromisso de manhã cedo e não sei se vai chegar a tempo do nosso café com o Evangelho, mas está imperdível esta semana o nosso convidado super especial. Mas para aqueles que porventura não conseguirem assistir ao vivo, assistam depois no nosso canal do YouTube. Entrem lá, dê um joinha, compartilhem, façam comentários. Ô, Liete, boa noite, Liete. Seja bem-vinda. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Queridos amigos, falta apenas 1 minuto para criarmos essa grande corrente, essa grande rede do bem, de amor, de fraternidade, em benefício de toda a humanidade. Vamos nos despedindo, desejando a todos que a doce paz de Jesus permaneça no coração e no lar de cada um de vocês. Paz a todos. Foi muito bom estarmos juntos.